Bom dia a todas e todos. Bem-vindos a mais uma reunião do nosso ciclo de estudos, na expectativa de que seja proveitosa para todos nós. A reunião de hoje é dedicada a uma abordagem do pensamento social e político de Sri Aurobindo. Vamos abordar hoje um dos capítulos de O Ciclo Humano, um capítulo que Sri Aurobindo chamou A Lei Ideal do Desenvolvimento Social. Então, prosseguindo na abordagem que me parece válida, de primeiro, como que encontrar identificar as passagens dos escritos de Sri Aurobindo sobre este tema que identificam como que os fundamentos da visão, que depois ele vai aprofundar em detalhe. Então é o que faremos hoje. Mas antes, eu gostaria de retomar uma consideração que fiz no último encontro dedicado a Savitri, sobre o possível papel ou a possível utilidade da arte, particularmente em momentos tão desafiadores, tão críticos como o momento que o mundo e particularmente o país atravessam. Então eu fiz algumas considerações no sentido de que a arte, tal como Sri Aurobindo vê e tal como ele nos oferece, né, na sua poesia, não é arte para alienação, para a fuga da realidade concreta, mas ao contrário, ela nos dá elementos para encontrar os fundamentos da consciência do ser, a partir dos quais poderíamos nos colocar de forma mais apropriada, mais efetiva, diante desta realidade. Eu me lembrei, depois de um ensaio que Sri Aurobindo escreveu a respeito. Este ensaio está nesta edição da revista Ananda, da casa Sri Aurobindo, é um caderno especial chamado Sobre a Beleza, a Arte e o Valor da Arte na Educação. Então, ele reúne alguns escritos de Sri Aurobindo e a mãe, mas inclui um ensaio escrito por Sri Aurobindo, que ele chamou O Valor da Arte na Educação. Esse, na verdade, é a maior parte do corpo dessa publicação. E eu reencontrei este material. Queria fazer hoje apenas uma menção a ele, para como que fundamentar um pouco melhor aquela colocação, mas eu vi que é um material tão relevante, acho que tão importante, que valeria a pena incluí-lo nas reflexões aqui deste ciclo. Ainda não sei de que maneira, se seria com a inclusão de um momento de reflexão dedicado a isso somente, ou se dentro destas reflexões sobre o pensamento social e político, sobre Savitri, incluir a abordagem. Vamos ainda definir isso. De qualquer maneira, então, como vamos dedicar um espaço, um tempo maior a isso, eu não vou me alongar nisso. Apenas adiantando, né, a concepção de Sri Aurobindo, em que ele reconhece que a arte pode contribuir para o crescimento da consciência em três aspectos, três níveis, por assim dizer. O primeiro nível que ele chama estético, o segundo nível que ele chama educacional e o terceiro espiritual. Então, no estético, nós vamos ver, ele vai focalizar a abordagem que a arte permite através do sentimento, da sensibilidade, do coração, por assim dizer. Enquanto que o valor intelectual, educacional, seria através da compreensão mental e intelectual, e o espiritual
à medida em que ela pode abrir as portas a dimensões interiores, pode ser expressão delas ou pode favorecer uma aproximação a elas. Então ele coloca estes 3 níveis, por assim dizer, mas só, já adiantando um pouco, quando ele fala do estético, ele chega a concepções tão amplas, tão abrangentes, como aquela que busca a unificação entre os conceitos do bom e do belo, que já era uma preocupação de Platão. Ele vai nos mostrar como, eventualmente, ao longo da caminhada da consciência, estes princípios ou conceitos ou valores como que se contrapuseram, mas que, na verdade, eles têm que se integrar e harmonizar, e aí a arte vai possibilitar aquilo que o conceito que ele retoma também dos gregos, de Aristóteles, de catarse. Mas isso tudo a gente vai depois, então, abordar em detalhe. Eu acho que é absolutamente relevante. Vamos incluir, então, esse tema também, porque lembrando que, para Sri Aurobindo e a mãe, a manifestação da beleza é um aspecto da manifestação do ser divino na criação. Um aspecto tão importante, tão central, tão relevante quanto qualquer outro. É um atributo do ser divino, a beleza. Embora a nossa abordagem, na medida em que vamos começando ou procurando compreender e ler alguma coisa do livro da natureza, da criação, a nossa abordagem tenda a ser ou a atribuir à beleza um aspecto utilitário. Então, por exemplo, provavelmente vamos encontrar explicação para a beleza das flores no fato de que elas têm que ser atraentes para as abelhas, que vão, então, extrair o pólen e desempenhar o papel que tem na polinização e fertilização das plantas. Ou a beleza dos pássaros, na necessidade que eles têm de realizar as danças ornamentais de acasalamento. Enfim, são visões utilitárias, que talvez peguem um aspecto superficial, mas deixam sem tocar por completo o sentido mais básico, fundamental do que seja beleza. Mas isso nós vamos, com a ajuda de Sri Aurobindo e a mãe, procurar compreender. Eu queria começar, já como um desdobramento disso, com um momento de arte, vamos dizer assim, e que foi motivado por uma notícia absolutamente triste, preocupante, que eu acho que todos acessaram nessa semana, sobre a morte de 9 crianças dos índios Yanomami, e a notícia de que haveria mais de 20 outras contaminadas pela Covid. Então, é uma notícia alarmante, preocupante, e que fala da vulnerabilidade destes grupos, motivada por isto e por uma associação que eu me permiti fazer, lembrando-me da peça musical de Villa-Lobos, O Trenzinho do Caipira. Se há ou não relação entre uma coisa e outra, vai ficar em aberto aqui, mas o Trenzinho do Caipira é uma peça bastante conhecida, que tem muitas versões, muitas interpretações, e tem um tema melódico que é muito, acho que conhecido, e que, de alguma forma, captou nele, Villa-Lobos, captou algo do ser, eu não sei se se poderia dizer da alma brasileira, do Brasil, mas tem algo ali que nos fala muito, nos toca muito fundo, não necessariamente ou não somente, acho, aqueles que tiveram a experiência do trem, né, o trem a presença do trem na sua infância, ou enfim. Independente disso, o tema nos toca, nos fala de alguma forma. Então, eu me permiti fazer uma associação aí, utilizando, então,
a interpretação dada a esta peça pelo Egberto Gismonti. Ele gravou uma interpretação desta peça muito interessante, e parece que nos anos 70, em que ele utiliza e combina sons tecnológicos, sons eletrônicos, com sons da natureza, e tudo isso entremeado com 3 variações sobre o tema melódico principal. Então é uma peça muito criativa, muito instigante, e que, de alguma forma, é complexa também, na medida em que ela permite diferentes interpretações, diferentes abordagens, esse contraponto, que de certa forma pode eventualmente ser visto como um entrechoque entre os sons tecnológicos e os sons naturais, e este grande tema aí, com 3 diferentes e bem distintas e bem caracterizadas variações do tema. E, combinando com esta música, fotografias dos indígenas brasileiros, a maioria delas feitas pelo Sebastião Salgado. Ele tem um trabalho recente dedicado aos indígenas da Amazônia. Então, há outras fotos que não são dele, mas a maioria das fotos são de autoria dele. Então, convido vocês à contemplação desta
alguém um dia teve um sonho em que aparecia de uma forma destacada um trem. E aí perguntou a Sri Aurobindo sobre o significado disso. E Sri Aurobindo deu uma indicação de que o trem, em sonhos ou experiências anteriores, é um símbolo de progresso. Então, acho que ficam aqui as várias conotações, né, de progresso. Tanto as construtivas, criativas, e que são expressão do movimento interior, né, de evolução da consciência, da sua manifestação, mas também dos excessos, desequilíbrios, né, que eventualmente introduzem o elemento destrutivo como uma faceta associada ao progresso. A questão é se é inevitável, se é incontornável, se tem que ser sempre associado ao progresso o elemento da destruição. Mas isso aí é alguma coisa que vamos continuar focalizando, né, ao longo destes nossos encontros de reflexão. Vamos então ao nosso tema de hoje, né, que é um capítulo, né, o começo da abordagem de um capítulo de o ciclo humano, como disse antes, que Sri Aurobindo chamou a lei ideal do desenvolvimento social. Então eu fiz uma apresentação para que possamos compartilhar na tela a leitura dos textos e eventualmente vamos introduzindo aí alguns comentários quando sentir que é relevante, que pode contribuir. A lei verdadeira de nosso desenvolvimento e o inteiro objeto de nossa existência social somente pode tornar-se claro para nós quando tivermos descoberto não somente como o faz a ciência moderna, o que o homem foi em sua evolução passada, física e vital, mas seu destino futuro, mental e espiritual, e seu lugar nos ciclos da natureza. Então, qual é a lei, o que rege o nosso desenvolvimento pessoal, interior, e, ao mesmo tempo, o objetivo, o sentido da nossa existência social? Somos seres sociais, seres em relacionamento, em interação constante com o nosso ambiente, com o outro, com o todo. Então, esta lei só vai se tornar clara para nós, enquanto consciência humana coletiva, quando tivermos descoberto não somente como o faz a ciência moderna, o que o homem foi em sua evolução passada, física e vital. Então, a ciência pode-se dizer que era válido
na época em que ele escreveu este ensaio, há cerca de 100 anos atrás, e permanece ainda válido em linhas gerais, ela basicamente, na busca de compreensão do sentido da realidade, da natureza, do ser humano, ela vai primeiro em busca de encontrar no passado, nas raízes, a explicação. Então ela foi relativamente bem-sucedida em mapear todo o processo de evolução biológica, mas também histórica e social do ser humano e das coletividades humanas. Mas o que é o destino futuro? Para onde esta evolução aponta, para onde ela caminha, isto eventualmente pode ser fruto de especulação, mas geralmente quando há especulação, aqueles cientistas que avançam hipóteses, geralmente o fazem com base unicamente nos dados físicos, tecnológicos. Então, quando avançam eventuais cenários para a evolução, eles o fazem sempre com base em dados tecnológicos. Então, como a consciência vai se valer da tecnologia para evoluir. Mas o dado mental e espiritual, isso ainda resta por descobrir. Então, vemos aqui como Sri Aurobindo, ele mostra que a evolução passada ela foi basicamente física e vital. Então, a ciência sabe hoje que, tanto no plano físico quanto vital, a evolução continua. Os genes continuam em processo de evolução. Mas o que significa essa evolução em termos mentais e espirituais? Então, sabe-se que a potencialidade do cérebro humano está ainda largamente inexplorada. A própria evolução mental é ainda amplamente uma possibilidade em aberto. E menos, ou mais ainda, a espiritual, que, de certa forma, em grande medida, é inteiramente ignorada. Mas Sri Aurobindo vê e reconhece que o verdadeiro sentido desta evolução, que passa pelos planos e cenários físicos, vitais e mentais, ao mesmo tempo, a meta é o fundamento, é o espiritual. E o lugar destes passos evolucionários dentro dos ciclos da natureza. Então, ele reconhece que a natureza também evolui, não de forma linear, mas por ciclos. Esta é a razão pela qual os períodos do desenvolvimento humano devem sempre ser imensuravelmente mais frutíferos e criativos. Nos demais, o ser humano, o desenvolvimento humano, ou apreende alguma face, imagem, tipo da realidade interior que a natureza nele está labutando para manifestar, ou então segue um impulso mecânico ou modela a si próprio no molde das influências externas dela. Nesta obra que Sri Aurobindo chamou Ciclo Humano, ele parte de uma visão delineada por um historiador alemão, que ele, em grande parte, confirma e desenvolve, que reconhece ciclos do desenvolvimento humano. Nós vamos depois entrar mais em detalhes sobre estes ciclos, quais seriam, mas um deles é chamado o ciclo subjetivo,
é aquele em que, de alguma forma, a consciência humana pode ou busca o voltar-se para se compreender, para sondar a sua própria realidade. Então, ele diz que estes são os mais frutíferos e criativos. Nos demais, ou nos ciclos mais objetivos, ele, o ser humano, ou apreende alguma face, imagem, tipo da realidade interior que a natureza nele está labutando para manifestar, ou então segue um impulso mecânico, ou modela a si próprio no molde das influências externas dela. Então, são ciclos regidos pela prevalência do exterior. E aí, nesses ciclos, a tendência é que a consciência se amolde, se ajuste, veja a realidade interior apenas na medida em que ela reflete algo, espelha algo na natureza externa, daquilo que a natureza busca manifestar através do ser humano. Mas não são momentos em que a consciência humana esteja diretamente voltada para a compreensão do seu lugar e papel. Mas aqui, em seu retorno subjetivo rumo à interioridade, ele retorna a si próprio, à raiz de suas possibilidades vivas e infinitas. E a potencialidade de uma nova e perfeita autocriação começa a descortinar-se diante dele. Ele descobre seu real lugar na natureza e abre seus olhos para a grandeza de seu destino. Então é quando a consciência humana, inicialmente através de um movimento, um impulso na consciência individualizada, o indivíduo começa a buscar dentro a raiz das possibilidades que estão não somente vivas, mas são infinitas. É uma planta, uma árvore que possibilita, que pede um desenvolvimento, um desdobramento infinito. E a potencialidade de uma nova e perfeita autocriação começa a descortinar-se diante dele. Então ele começa a se perceber como um estágio, um momento de passagem, de transição entre o que a natureza até aqui manifestou e possibilidades que são latentes nela e que através do ser humano ela busca manifestar. E ele vê que o que está diante dele é uma autocriação, ou seja, ele passa, ou pode passar a ser um coadjuvante no seu processo de autodescobrimento, de autoelaboração, de autocriação. Ele não é um produto acabado, ele é um projeto, ele é um processo. E que o que se descortina diante dele é muito maior do que aquilo que até então se realizou, muito mais perfeito, muito mais em equilíbrio com aquela lei original. Ele descobre seu real lugar na natureza e abre seus olhos para a grandeza de seu destino. Ele descobre seu real lugar na natureza. Existe uma frase atribuída a um biólogo inglês, em que ele fala que a evolução, o ser humano, a consciência humana é a evolução
quando toma consciência de si próprio. Então, quando o ser humano, com a sua capacidade de reflexão, que até então não havia, ou se havia só de forma muito rudimentar nos estágios infra-humanos, no ser humano existe a possibilidade de reflexão, ou seja, o ser humano se vê na natureza, ele se questiona sobre o seu lugar e seu papel, ou pode fazer isso. E aí, ao fazer isso, ele pode descobrir qual é o seu real lugar. E ao fazer isso, ele pode ter a visão do destino, da grandeza do destino que o aguarda. Ele pode tomar consciência do seu papel como protagonista neste processo da evolução. Nele, a natureza encontrou um instrumento autoconsciente para prosseguir com o seu processo de manifestação progressiva de consciência. A existência é uma realidade infinita e, por conseguinte, indefinível e ilimitável, que descobre a si própria em múltiplos valores da vida. Ela começa, pelo menos em nosso campo de existência, com uma figura material de si própria, um molde de firme substância para dentro do qual e sobre o qual ela pode construir mundos, a terra, o corpo. Aqui ela estampa com firmeza e fixa a lei essencial de seu movimento. Como disse inicialmente, Sri Aurobindo sempre volta a uma consideração dos fundamentos. Então, para chegar ao particular, que constitui a existência humana, individual e coletiva, ele parte da consideração mais ampla do que é o fundamento, a própria realidade da qual essas manifestações são expressão. Então ele começa uma consideração sobre o que é a existência. É uma realidade infinita e, por conseguinte, indefinível e ilimitável, que descobre a si própria em múltiplos valores da vida. Então, quando ele associa a existência à realidade com maiúscula, ele está fazendo me parece, uma associação da existência com aquele termo sânscrito sat, que é a realidade, o fundamento infinito, indefinível e ilimitável da existência. Então, a existência se fundamenta numa realidade, não numa irrealidade, não numa ilusão. E ela é a expressão que vai se desdobrando a partir do cenário material e, posteriormente, o cenário da vida, e que vai se descobrindo em múltiplos valores da vida. Então, esse que descobre a si própria remete àquela visão de Sri Aurobindo, de que a manifestação é esta realidade potencial buscando recuperar a consciência de si própria, que mergulhou inicialmente num autoesquecimento, quando a toda consciência
escolheu se manifestar nas condições do inconsciente absoluto. Então, daí surge a existência, daí começa o processo de evolução, que consiste em que todo consciência, esta realidade vai buscar se redescobrir, se reencontrar em múltiplos valores da vida. E ela faz esse processo através de uma multiplicidade. A unidade escolheu manifestar-se pelos meios da multiplicidade, da diversidade. Ela começa, pelo menos em nosso campo de existência, com uma figura material de si própria, um molde de firme substância para dentro do qual e sobre o qual ela pode construir mundos, a terra, o corpo. Ela começa, pelo menos em nosso campo de existência, ou seja, ele reconhece que aqui, nessa manifestação, ou esta manifestação começa a partir de um campo, um cenário material, mas ele deixa aberta a possibilidade de que em outros campos, em outras dimensões da existência, eventualmente o processo poderia ser inteiramente diverso, o que seria coerente com o sentido da multiplicidade. Mas aqui ela começa a partir da matéria, uma figura material de substância para dentro do qual e sobre o qual ela pode construir. Então, a física moderna nos informa que a matéria, como a conhecemos, como os sentidos, a reconhecem como uma expressão de solidez, de algo palpável, concreto, estável, é uma percepção dos nossos sentidos, mas, de qualquer maneira, para a nossa vivência, para a vivência dessa criação, é uma realidade que o molde, a base, é uma substância firme, estável. Ou seja, os corpos podem se formar e permanecer. As individualizações são mantidas e sustentadas, renovadas, mas estáveis. Então, para dentro deste molde, com esta firmeza e estabilidade, a existência pode construir mundos, a terra, o corpo. Então, ele parte do macro, né, os mundos, os universos, as galáxias, até chegar a esta formação particular, que é a Terra, e dentro dela, a esta formação mais particular, específica, que refere mais diretamente ou inteiramente a nós, o corpo humano, mas todas as corporificações de vida na Terra só podem existir porque ela parte de um molde de firmeza e estabilidade da matéria. Aqui ela estampa com firmeza e fixa a lei essencial de seu movimento. Então, essa firmeza e estabilidade permitiram que a lei essencial do movimento dessa manifestação da existência esteja aí fixamente, claramente determinado. O reconhecimento dela, a percepção, o reconhecimento, vai depender do nosso olhar, da nossa consciência, mas ele nos diz, ela já está aí, desde o início, firme, fixa como a lei essencial que rege este grande movimento.
esta lei é que todas as coisas são uma só em seu ser e origem, uma só coisa em sua lei geral de existência, uma só coisa em sua interdependência e no padrão universal, mas cada uma delas realiza esta unidade de propósito e de ser sobre suas próprias linhas e tem sua própria lei de variação por meio da qual ela enriquece a existência universal. E clareza. E aqui ele vai nos explicitar que lei é esta. Esta lei é que todas as coisas são uma só em seu ser e origem, uma só coisa em sua lei geral de existência, uma só coisa em sua interdependência e no padrão universal de suas relações. Então ele nos remete à unidade, mas não é uma unidade geral, genérica, abstrata. Ele nos mostra diferentes aspectos em que essa unidade se caracteriza. Então, as coisas, tudo aquilo que é manifestado no ser e na origem, ou seja, na sua própria essência e de onde se originou, de onde surgiu, todas são uma só coisa. Esta unidade, por sua vez, se desdobra na lei geral da existência. Então, há uma lei que rege essa manifestação, que é uma expressão desta unidade e que conduz e que permanece como uma rocha-leito da existência na sua manifestação, a unidade dando suporte à multiplicidade. Elas são uma só coisa em sua interdependência e no padrão universal de suas relações. Então, tudo é diversificado, a tendência, a grande linha é de tender à individualização das formas, da consciência à medida em que ela vai emergindo, mas mesmo na sua inter-relação, na sua interação com o ambiente, com o outro, com os outros, há uma interdependência baseada nesta unidade essencial. E mesmo o padrão universal das relações que se estabelecem entre seres e coisas também está baseado nesta unidade. Então, por maior que seja a diversidade, mesmo ao ponto de chegar, eventualmente, à aparente contradição, dualidade, ela jamais terá o poder de romper esta lei básica de unidade, este tecido de unidade. Mas cada uma delas realiza esta unidade de propósito e de ser sobre suas próprias linhas e tem sua própria lei de variação por meio da qual ela enriquece a existência universal. Então, embora haja esta unidade de propósito e de ser, cada uma destas formas, cada uma dos gêneros e espécies e subespécies que a natureza manifesta, ela desenvolve e realiza, tudo tende à realização, esse verbo é fundamental, a realizar esta unidade, mas sobre linhas próprias e com relativa independência, que dá a cada uma delas a sua própria lei de variação, por meio da qual ela enriquece a existência universal. Então, se tomamos o tipo
ou a espécie humana, como um exemplo, né, ela tem esta unidade de ser e é regida por uma unidade de propósito, mas ela tem dentro disso uma gama, uma amplitude de possibilidades de variação. Então, assim, esta espécie se subdividiu em diferentes espécies étnicas e depois culturais, enfim, uma grande gama, quase infinita de possibilidades que vão sendo manifestadas a partir sobre esta lei de variação que é própria a cada uma dessas formas. Então, no ser humano, parece, essa lei de variação é mais ampla. Ela tem um leque maior de variações. Em outras espécies animais, infra-humanas, ela existe, mas de uma gama bem mais limitada. Então, nós temos diferentes raças, espécies de cães ou gatos, ou diferentes subespécies dentro de cada espécie de plantas, mas a habilidade de variação ali é bem mais limitada do que o que observamos na esfera humana. Na matéria, a variação é limitada. Existe variação de tipo, mas, no todo, uniformidade dos indivíduos do tipo. Estes indivíduos têm um movimento separado, entretanto, o mesmo movimento. Sujeitos a algumas diferenças diminutas, eles aderem a um padrão particular e têm o mesmo conjunto de propriedades. Variedade dentro do tipo, à parte algumas unicidades de detalhe, é obtida por meio de variações de subtipos de grupo pertencentes a uma espécie geral, espécies e subespécies do mesmo gênero. Aqui é Cyril Rubino com uma linguagem, pode-se dizer, científica, né, de um biólogo, né, que reconhece as diferentes as formas de manifestação e agrupamentos destas formas de manifestação. Ele parte da constatação de que na matéria, ele havia dito que existe uma gama possível de variações, mas ela é limitada. Existe variação de tipo, mas no todo, uniformidade dos indivíduos do tipo. Então, retomando aquele exemplo, né, do ser humano, se observarmos de perto, há uma grande uma gama muito ampla de variações, de forma que nenhum indivíduo humano seja idêntico ao outro, mas, no todo, uniformidade dos indivíduos do tipo. Isso permite, por exemplo, que uma criança faça com alguns traços, né, o que para ela representa um ser humano. O traço central do tronco, os membros e a cabeça. E qualquer pessoa reconhece ali a representação de um ser humano. Então, se tivéssemos que mandar uma representação básica do que é um ser humano para uma tentativa de comunicação com civilizações extraterrestres, se mandássemos um desenho de uma criança, eles teriam basicamente a representação do tipo humano.
sujeitos a algumas diferenças diminutas, esses indivíduos têm um movimento separado, entretanto, o mesmo movimento. Sujeitos a algumas diferenças diminutas, eles aderem a um padrão particular e têm o mesmo conjunto de propriedades. Então, visto de uma amplidão maior, as eventuais diferenças entre indivíduos ou mesmo entre coletividades e culturas, elas existem, são consideráveis, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista do tipo, elas são pequenas. Então, existem um conjunto de propriedades que caracterizam, por exemplo, o ser humano, que são basicamente as mesmas, que prevalecem para os indivíduos e as coletividades em geral. Variedade dentro do tipo, à parte algumas unicidades de detalhe, é obtido por meio de variações de subtipos de grupo pertencentes a uma espécie geral, espécies e subespécies do mesmo gênero. Aqui, sem pretender aprofundar, né, esta visão em detalhe de consciência que ele nos oferece, me parece que, por exemplo, se nós tomarmos as características, né, fisionômicas de um asiático, então, para nós aqui do Ocidente, os asiáticos têm basicamente uma mesma configuração. Digamos, um japonês ou um chinês, se, no entanto, formos observar de perto, nenhum deles também é idêntico, embora para a nossa visão menos atenta e detalhada, aparentemente são todos iguais. Eventualmente eles têm a mesma percepção em relação a nós, mas vistos mais de perto, nenhum deles é igual. Então são estas variações dentro de um mesmo tipo, né? Variações de subtipos pertencentes à espécie geral. Espécies e subespécies do mesmo gênero. Então há uma gama considerável de possibilidades de variação, mas dentro de um âmbito ainda limitado, a limitação da própria matéria. Então, no desenvolvimento da vida, antes que a mente se tornasse autoconsciente, a mesma lei predomina. Mas, na proporção em que a vida cresce, e ainda mais quando a mente emerge, o indivíduo chega igualmente a um maior e mais vital poder de variação. Ele adquire a liberdade de desenvolver-se de acordo, sem dúvida, com a lei geral de seu tipo, mas também com a lei individual de seu ser. Então, aqui ele nos oferece o desdobramento daquela percepção, né, que na matéria há uma limitação, a lei de variação da unidade na diversidade prevalece, mas na vida ela tem um poder de variação maior e mais vital, mais do que nas formas de matéria, né? Então, se fôssemos lá atrás, identificando diferentes famílias de minerais, por exemplo, possivelmente vai haver variação entre elas, entre eles, os indivíduos, pode falar assim, dessa família, mas são variações diminutas. Na vida,
o âmbito é muito maior. Então, eu mencionei algumas espécies animais mais próximas, o cão ou o gato. Dentro de uma mesma subespécie, canina ou felina, nós vamos ver rudimentos de individuação, tanto fisicamente, aí, por mais que aquele animal, aquele exemplar, corresponda ao tipo, ele pode ter variações que o caracterizam como único, e também em termos de temperamento, o que já é uma expressão da vida. Então, cada animal terá um temperamento próprio, por mais que o seu temperamento geral corresponda ao temperamento daquela espécie ou subespécie. E quando a mente emerge, este poder se torna ainda maior e mais vital. O indivíduo adquire a liberdade de desenvolver-se de acordo, sem dúvida, com a lei geral de seu tipo, mas também com a lei individual de seu ser. Então, um ser humano ele vai basicamente se desenvolver em conformidade com a lei do desenvolvimento humano. Então, fisicamente, biologicamente, ele vai passar basicamente pelos mesmos estágios de desenvolvimento. Ele vai primeiro engatinhar, depois aprender a andar e vai passar por um processo de desenvolvimento na infância, na adolescência, depois como adulto. E ele vai se conformar à lei geral do tipo também na sua variante cultural, ou seja, ele vai se inserir no conjunto de valores da coletividade na qual ele cresce. Mas ele já tem aberta a possibilidade de um desenvolvimento individual. Dentro desta lei geral, ele pode atender e vai ser levado de forma crescente e irresistível a atender à lei individual de seu ser, o que eventualmente poderá levá-lo a entrar em conflito com a lei geral do tipo, mas isso é parte inevitável deste processo. O homem, o ser mental na natureza, distingue-se de forma especial das criaturas menos desenvolvidas dela por um poder maior de individualidade, pela liberação da consciência mental que o capacita, finalmente, a compreender mais e mais a si próprio e a sua lei de ser e seu desenvolvimento, pela liberação da vontade mental que o capacita, sob o controle secreto da vontade universal, a lidar com os materiais e as linhas de seu desenvolvimento. E, no final, pela capacidade de ir além de si próprio, além de sua mentalidade e de abrir sua consciência para aquilo de que procedem a mente, a vida e o corpo. Aqui Sri Aurobindo retoma uma percepção que ele, de diferentes maneiras, já formulou, nós já ouvimos, que é o que distingue o ser humano, o que lhe atribui um papel particular dentro do processo da natureza. O homem... Então, Sri Aurobindo escreveu há 100 anos,
Então, naquele momento, era usual a utilização do termo homem para falar da espécie humana. Então, ele não teve a preocupação de se distinguir disso. Ele utiliza sempre com esse sentido mais amplo, né, essa concepção do homem como ser humano. O homem, o ser mental na natureza, distingue-se de forma especial das criaturas menos desenvolvidas dela, a natureza, por um poder maior de individualidade. Então, este é o primeiro e decisivo fator de distinção do ser humano. Nele, o processo de individualidade, individuação, alcança um estágio que anteriormente a natureza não pôde desenvolver, exatamente porque nele integrou-se o componente, a dimensão mental. Pela liberação da consciência mental que o capacita, finalmente, a compreender mais e mais a si próprio e a sua própria lei de ser e seu desenvolvimento. Então, a consciência mental, ela traz consigo, no nível humano, essa virada decisiva que é a capacidade de autopercepção, autoconsciência, que aparentemente é rudimentar nos animais, mas só em alguns animais, mas só no ser humano chegou a este grau que permite a ele tomar consciência de si como um elemento distinto, separado inicialmente, e começar a compreender que ele tem um lugar distinto, mas que, ao mesmo tempo, é regido por uma lei que ele pode compreender. Então, se a consciência humana quiser, o ser humano pode compreender. Estas leis não estão ocultas para sempre, elas estão aí, basta que queiramos vê-las e compreendê-las. Então, ele pode compreender a si próprio, a sua lei de ser e do seu desenvolvimento. Isso por meio da liberação da consciência mental, ou seja, liberação da consciência mental. A evolução que alcançou aí um estágio em que aquela consciência mental que estava latente, involuída, ela pode emergir, ela pode aflorar. E com isso ela é liberada, é um processo de libertação de um encerramento inicial. Mas essa liberação ela não apenas ocorre em relação à consciência mental. Vejamos como o uso preciso e ao mesmo tempo distinto dos termos. Ciro Urbino prossegue, pela liberação da vontade mental. Então, junto com a liberação da consciência mental, liberta-se uma vontade mental. E essa vontade mental capacita o indivíduo humano sob o controle secreto da vontade universal. Então, a vontade universal está sempre aí, porque ela tem um propósito. A expressão humana de maior autonomia, ela está dentro e subordinada a este grande propósito. Uma imagem meio precária que me ocorre é como se aquela criança que está aprendendo a caminhar, mas tem o pai, os pais, a mãe, ali junto, sempre pronto a, eventualmente, se necessário, interferir, ajudar nesses primeiros passos. Então, a vontade universal, ela permanece de forma secreta, de forma não visível, eventualmente, controlando a vontade mental, a lidar com os materiais e as linhas de seu desenvolvimento. E, no final, pela capacidade de ir além de si próprio, além de sua mentalidade e de abrir sua consciência para aquilo de que procedem a mente, a vida e o corpo. É aquela percepção bem lá do começo, né, de que
o ser humano, a consciência humana, ao despertar, de não só perceber de onde veio, mas para onde tende. Ela pode compreender a linha de desenvolvimento, o que está em potencial dentro deste desenvolvimento progressivo. E, ao reconhecer isso, ele pode ver que ele pode ir além das suas presentes limitações, além da sua mentalidade, que constitui um avanço considerável em relação aos estágios infra-humanos, inframentais, mas, por sua vez, é limitada. Então, ele pode ir além dessas limitações e abrir a sua consciência para aquilo de que procedem a mente, a vida e o corpo. Ou seja, ela pode não se apoderar, ela não tem como se apoderar dessa dimensão, mas ela pode abrir-se a ela. Abrir-se a essa dimensão da origem, a essa dimensão da essência. Ela pode abrir a sua consciência, a sua totalidade, na compreensão de que dali emergiram o corpo, a vida e a mente, e para ela tendem as possibilidades futuras de desenvolvimento. Ele pode mesmo, ainda que de forma imperfeita no presente, chegar no seu mais alto, a alguma consciência da realidade que é seu ser verdadeiro e conscientemente possuir também, como nenhuma outra criatura na natureza terrestre pode possuir, o self, a ideia, a vontade que o constituiu e pode tornar-se, por meio disso, o mestre de sua própria natureza e, crescentemente, não como ele é agora, um contendor com a circunstância dominante, mas o mestre da natureza. Então, lá no início, nós temos aquela definição de Sri Aurobindo da existência como expressão da realidade, que em si é infinita, indefinível. Então, o que a consciência humana no presente pode alcançar disso será necessariamente parcial e mesmo imperfeita, ainda que no mais alto da consciência humana, a ter alguma consciência do que seja esta realidade, que é, ao mesmo tempo, transcendente a tudo e é a essência, é o ser verdadeiro do humano. E conscientemente, aqui a diferença dos estágios infra-humanos é que neles pode haver possivelmente haverá uma unidade inconsciente com esta realidade, mas no humano pode chegar a haver uma unidade consciente. Chegar a possuir também, como nenhuma outra criatura na natureza terrestre pode possuir, o self, a ideia, a vontade que o constituiu. Mais uma vez, aquela sequência precisa de termos, né? O self, a essência, o ser. A partir dele emerge a ideia, a possibilidade de uma manifestação e, a partir dela, a vontade, ou seja, aquele impulso dinâmico que leva à realização desta ideia, que é uma formulação deste self.
Então, tudo isso que constitui a natureza e o ser humano, o constituiu, ou seja, de onde ele se originou, pela consciência, ainda que parcial disso, ele pode compreender-se e, ao se compreender-se, dominar-se, ou seja, tornar-se o mestre de sua própria natureza. Compreender o jogo de forças que o configura e constitui e chegar a ter um domínio a partir da compreensão e da integração e harmonização dessas forças e tendências. E, através disso, ele pode chegar a ser, não como presentemente um contendor com a circunstância dominante. A existência terrestre é, basicamente, mesmo onde ela realiza os propósitos para os quais foi criada, ela o faz geralmente através de confronto, de contenda, de conflito, de embate, com as circunstâncias adversas. Ela tem que dominar essas circunstâncias. Mas chegando a esta compreensão e harmonização, integração de si com este ser algo dessa dimensão do essencial, ele pode não apenas chegar a ser um mestre da sua natureza, da sua própria natureza, mas um mestre da natureza com maiúscula. Aqui eu sempre lembro uma frase de Dom Timóteo, num artigo que ele escreveu para Ananda, em que ele fala que o homem, o ser humano, é o pastor das criaturas. Então, não o perseguidor, o algoz das criaturas, aquele que coloca em risco a existência das criaturas e da própria existência terrestre, mas o mestre, o pastor. Para isso ele tem que se compreender, ele tem que compreender e assumir o papel que lhe é dado. Fazer isto, chegar através da mente e além da mente ao self, o espírito que se expressa em toda a natureza e fazendo-se um com ele em seu ser, sua força, sua consciência, sua vontade, seu conhecimento, possuir a um só tempo, de forma humana e divina, tanto a si próprio como o mundo, de acordo com a lei e natureza da existência humana, cumprida em Deus e cumprindo Deus no mundo. Esse é o destino do homem e o objetivo de sua existência individual e há muita coisa aqui, muito mais do que a gente poderia, aqui em alguns minutos, tentar desdobrar, ainda que parcialmente, mas esse material vai estar disponibilizado, então sugiro que essa passagem particularmente merece um mergulho, um colocar-se diante e deixar que os múltiplos aspectos que estão contidos aqui se mostrem por si mesmos.
mas alguns pontos ainda acho que merecem ser destacados. Então, fazer isto, chegar através da mente e além da mente. Aqui acho que cabe uma distinção, uma observação, através da mente e além da mente, ao self, o espírito. Então, me parece que ele sugere que a mente pode ser um instrumento neste processo, não necessariamente um obstáculo, contanto que ela aprenda, saiba reconhecer suas possibilidades, suas limitações e possa auxiliar ou cumprir o papel auxiliar que lhe cabe de, a partir da reunião de dados, daquilo que ela pode extrair do conjunto de experiências, do cabedal cultural, individual e coletivo de que ela dispõe, ela pode nos ajudar a reconhecer esta grande linha, de onde vem este grande movimento e para onde ele tende. A mente pode nos ajudar. Se Sri Aurobindo não acreditasse nisso, ele não dedicaria tanto tempo e empenho a formular de maneira tão precisa, tão paciente, tão detalhada essas percepções. Então, a mente pode ser um instrumento, mas é até um determinado ponto. Depois deste ponto, ela não consegue mais, aí aquele movimento que ele mencionou antes, de abrir-se àquilo que está além dela. Então, se ela reconhece seus próprios limites, ela está apta a se abrir. E abrindo-se, chegar ao self, ao ser essencial, o espírito, que se expressa, por sua vez, em toda a natureza, e fazendo-se um com ele em seu ser. Então vem aqui um grande processo de autoelaboração, autoconhecimento, autoeducação. Vem aqui uma disciplina, se pode dizer, talvez seja a disciplina espiritual que na Índia se denomina um yoga, ou seja, ele trabalha para unificar-se ou para fazer com que não seja um impedimento a esta unificação nada, nenhum constituinte seu. Então, essa unificação ela vai acontecer em diferentes níveis. E, mais uma vez, essa sequência que vem do ser até a manifestação do ser. Então, o ser, a sua força, que é inerente ao ser, é Chit, Sat, Chit, sua consciência, que também é uma expressão de Chit, consciência, força, sua vontade, então o humano pode escolher direcionar suas forças, sua consciência, suas energias na direção desta realização. Seu conhecimento, tudo aquilo que ele puder conhecer do mundo e de si próprio, isso pode permitir a ele chegar a uma posse, ao mesmo tempo, em forma humana e divina, como ser humano e como expressão deste ser espiritual. Como ser humano, ou seja, aí já pressupõe um desdobramento que virá depois, que é a interação necessária do indivíduo com as coletividades nas quais ele se insere e a humanidade como um todo. Então ele pode chegar a esta posse de si próprio como a uma posse do mundo. Não essa posse da avidez que tenta se apoderar das coisas e dos recursos e dos outros, mas a posse que eu entendo assim pode advir dessa identidade, de estar um com o ser que está na essência e na fundação do mundo. Isto é, a posse talvez no seu
âmbito mais pleno, que é a identificação, não a posse egoística como a reconhecemos. De acordo com a lei e natureza da existência humana cumprida em Deus e cumprindo Deus no mundo. Então, o indivíduo humano estaria destinado a cumprir plenamente o propósito deste self, deste espírito, o cumprimento em Deus, e cumprindo Deus no mundo, ou seja, não basta a realização individual, pessoal, mas há um propósito no mundo, e que se refere diretamente à criação, à natureza, à totalidade do mundo. Então, o humano, ao se cumprir em Deus, ele, ao mesmo tempo, contribui para que Deus cumpra no mundo o seu propósito. Esse é o destino do homem e o objetivo de sua existência individual e social. Então, o ser humano está destinado a isso. Independente de se nós, como indivíduos, ou ao estágio em que nós, como indivíduos, vamos chegar a isso, a espécie humana está destinada a isso. Esse é o seu destino e é o objetivo, é a razão de ser da sua existência individual e social. Quer dizer, a sua existência não se cumpre em si própria. Se o self, o espírito, quisesse apenas cumprir-se em si próprio, possivelmente ele não teria começado esse processo de manifestação. E aqui ele deixa claro o desdobramento necessário, indivisível, entre o individual e o social. É isto que, na sequência desse capítulo, ele vai abordar. Como essa lei se desdobra, primeiro, na existência individual, em grande medida foi o que ele abordou aqui, como ela se manifesta e expressa vamos dizer, nos três componentes da realidade humana. O componente individual, o componente coletivo e o componente da existência humana como um todo, da humanidade. Então, entre o indivíduo e a humanidade como um todo, existem as múltiplas formas de unidades coletivas que foram criadas. A família, o clã, primitivamente a aldeia, a tribo, a aldeia, e coletividades maiores. Hoje nós temos as nações, a coletividade de nações. De que maneira estes três termos precisam se interar, precisam dialogar e se harmonizar. Enfim, de que maneira esta lei de manifestação se expressa por estes três termos. É o que ele vai prosseguir no desenvolvimento deste capítulo. Isto é feito, principalmente, por meio do homem individual. Para esta finalidade, o homem tornou-se uma alma individual, para que o uno possa encontrar-se e manifestar-se em cada ser humano.
Este fim não é de fato alcançado pelo ser humano individual em sua força mental não auxiliada. Ele precisa da ajuda do divino secreto acima de sua mentalidade no self supraconsciente. Ele precisa, igualmente, da ajuda do divino secreto ao redor dele, na natureza e em seus companheiros. É maravilha que se sucede a maravilha. A primeira parte, de certa maneira, já foi como que fundamentada nas percepções anteriores, né? A razão de ser da individuação, a existência de núcleos individuais do ser e da consciência, almas individuais, para que o Uno possa encontrar-se e manifestar-se em cada ser humano. Encontrar-se, reencontrar-se, redescobrir-se, ver-se no espelho da manifestação como consciência individual e encontrar-se, e não só isso, mas manifestar-se, ao manifestar as potencialidades que estão em cada alma individual, em cada ser humano. Mas é uma finalidade grandiosa demais, e ela não pode ser alcançada pela única ação da força mental humana, sem auxílio. E de onde virão, ou de onde virá este auxílio? Primeiro, o ser humano precisa da ajuda do divino secreto acima de, no self supraconsciente. Então ele precisa da força da irradiação deste ser que está no supraconsciente. É como se fosse o sol que de lá irradia e faz com que a natureza responda em manifestação. Então ele precisa abrir-se, reconhecer e abrir-se a esta ajuda. Mas não só do alto. Ele precisa da ajuda, igualmente, do divino secreto ao redor dele, na natureza e em seus companheiros. Então ele usa o termo secreto tanto naquela dimensão do que está no supra, como no que está aqui na manifestação, secreto, ou seja, está aí oculto, mas está aí presente e agindo na natureza e nos companheiros, ou seja, em todas as criaturas. Então, o ser humano precisa reconhecer esta presença e reconhecer que da presença em tudo e em cada ser virá também a ajuda necessária a esta realização. Então, o reconhecimento, o respeito a todas as formas da manifestação. Como a mãe nos fala, nós podemos aprender de uma pedra, de uma flor, de um animal, porque o divino está em cada uma destas formas. E mais ainda de um ser humano. Tudo na natureza é uma ocasião para ele de desenvolver sua potencialidade divina, uma ocasião a qual ele tem certa liberdade relativa para usar ou desperdiçar, embora ambos, seu uso ou abuso de seus materiais, sejam, ao final, anulados em seus resultados
pela vontade universal, de modo a auxiliar, por fim, o desenvolvimento de sua lei de ser e de seu destino. Então, tudo na natureza enseja ocasião para um aprendizado, para um desenvolvimento. Tudo que nos vem da natureza, nos vem do nosso ambiente, do nosso entorno, do nosso campo de relações. É uma ocasião a qual nós, o ser humano, temos certa liberdade relativa para usar ou desperdiçar, embora ambos, seu uso ou abuso de seus materiais, sejam ao final anulados em seus resultados pela vontade universal. Aqui é uma passagem que exige bastante consideração e cuidado. Ele nos diz que temos liberdade, uma certa liberdade relativa dentro de um certo campo para usar ou mesmo desperdiçar. Até uma certa liberdade para o desperdício nos é dada. É o campo de escolha que é aberto para o ser humano. Ele pode usar ou até abusar ou mal usar ou malversar os materiais que são colocados à disposição dele. No final, aquela vontade que lá no começo ele diz, ela está aí regendo, ela está conduzindo, controlando todo este processo, ela vai eventualmente anular o uso ou o abuso dos materiais, ou seja, o que conta é o resultado, que é o desenvolvimento da lei de ser e do destino do ser. Isso nos dá uma liberdade, mas ao mesmo tempo não anula a nossa responsabilidade no uso desses materiais. Nós vamos, sim, responder com nossas escolhas, embora isso, dentro do contexto do todo, está num âmbito, se compreendo bem o que ele nos diz, muito maior do que o alcance das nossas escolhas individuais. Toda a vida ao seu redor é uma ajuda em direção ao propósito divino nele. Todo ser humano é seu companheiro de trabalho e o auxilia, seja por associação e união, seja por contenda e oposição. É uma passagem maravilhosa, né? Em que ele afirma que tudo à nossa volta é uma ajuda. Tudo, toda a vida é, sem exceção, uma ajuda na direção do propósito divino que cada um de nós manifesta segundo sua lei individual. E aí todo ser humano, sem exceção, é seu, nosso companheiro de trabalho e o auxilia, seja por associação e união, seja por contenda e oposição. Então vejam como ele é desconcertante, como ele amplia, não? Esse entendimento do que seja auxílio. Aqueles que se associam a nós, que se unem a nós, estão nos auxiliando. E esse auxílio é fácil de reconhecer. Quando já temos a capacidade de reconhecer o que nos vem como auxílio por afirmação, por associação e união. Mas ele nos diz que aqueles que precisamente nos contradizem, nos contrapõem e mesmo contendem conosco, disputam, lutam e se opõem, mesmo através disto, de contenda e oposição, estão sendo auxiliados. Então existe aquela dinâmica de forças, né, que
a oposição, existe o esforço por resistência. Então, a resistência a um determinado movimento eventualmente fortalece este movimento. Então, é muito mais do que isso, mas esse é um exemplo, né, do como, contenda e oposição, podem eventualmente nos auxiliar, nos fortalecem, exigem de nós clareza, definição, coerência, fidelidade. Então, podem eventualmente ser ajuda preciosa. Nem realiza ele seu destino como o homem individual, pelo bem da alma individual somente. Uma salvação solitária não é seu ideal completo, mas pelo mundo também, ou antes, por Deus no mundo, por Deus em tudo, bem como acima de tudo, e não por Deus exclusivamente e em separado num indivíduo. E ele realiza isto pela pressão, não realmente de sua vontade individual separada, mas da vontade universal em seu movimento em direção à meta de seus ciclos. Há também muito aqui, e acho que já não caberia, não há mais tempo para tentar desdobrar muito, mas ele, por algumas vezes, fala desta relação entre a vontade individual e a vontade universal. E ele fala aqui ele usa esse termo, traduzir como pressão, estresse no original, a ênfase, o acento, a dinâmica colocada na realização da vontade individual pela vontade universal. Então, aparentemente, nessas passagens, poderia parecer que essa vontade universal ela anula o campo de escolha e de liberdade da vontade individual. Mas nós vamos aprender com o Sri Aurobindo como há uma dinâmica altamente sutil e complexa aí, em que, embora haja a pressão constante pela realização deste grande propósito que transcende a realização individual, mas ela o faz pela observância e respeito à mais plena liberdade individual, porque ele vai nos mostrar que a realização da plena liberdade individual ela não é contraditória com a realização do bem comum, do bem universal. Essas coisas podem e vão eventualmente se harmonizar. O objetivo de toda a sociedade deveria ser, por conseguinte, e deve, à medida que o homem se torna consciente de seu ser, natureza e destino reais, e não, como agora, de uma parte somente disso, primeiro prover as condições de vida e crescimento por meio das quais
cada homem individual, segundo sua capacidade, e a raça, por meio do crescimento de seus indivíduos, possa realizar sua jornada rumo a esta perfeição divina. Esta passagem já é uma antecipação do desdobramento do texto, do parágrafo seguinte, onde ele vai começar a considerar a realização, a integração e a necessária harmonização do objetivo da existência individual com a existência coletiva e social. Então, acho que não é necessário aprofundar muito aqui, porque nós vamos retomar isso no próximo encontro dedicado a este tema, mas aqui fica caracterizada uma percepção assim, única na sua relevância, não de que o indivíduo, a realização individual, ela se cumpre naquilo que ela pode contribuir para a realização coletiva, mas que o coletivo, o objetivo da existência social deveria ser. Então ele coloca deveria ser como se isso fosse uma meta, mas ele vê ao mesmo tempo que no desdobramento deste processo deve um dia se tornar. Então o objetivo da sociedade é favorecer o desenvolvimento individual. Então nós vamos ver ao mesmo todo o tempo, né, como os termos devem se retroalimentar, eles têm esse processo de mútua realização. Então a sociedade deveria reconhecer e favorecer o desenvolvimento de cada indivíduo segundo a sua natureza, a sua verdade e suas capacidades. Então, não um indivíduo a serviço da coletividade como uma formiga ou uma abelha, mas um indivíduo consciente que contribui para esta unidade maior e recebe dela, ao mesmo tempo, todo o apoio, todo o estímulo, todo o reconhecimento e respeito para o seu desenvolvimento individual. Então, como disse, esse vai ser o desdobramento, né? A sequência deste parágrafo aí. Ele vai começar a considerar essa relação do individual e do social. Não foi proposital, mas eu realmente me estendi bastante aí. Praticamente não restou um tempo, troca maior. Mas temos ainda alguns minutos, caso alguém tenha alguma consideração, alguma pergunta.